Há uma modalidade de alimentos que nós não tocamos aqui e que é fruto hoje ainda de muitos estudos, que são os alimentos gravídicos. Há muitas discussões, mas já temos lei tratando dos alimentos gravídicos. Poderá pleitear alimentos do suposto pai para garantir o pré-natal, a gestação segura do nascituro, tendo indícios fortes, convencimentos de quem é o suposto pai, poderá pleitear alimentos gravídicos. As pessoas suscitam a questão: e se ao final, quando a criança nascer, feito exame de paternidade, provado que o suposto pai não é o pai, como será feita a questão dos alimentos que ele pagou, que ele depositou em juízo? Serão devolvidos? Há a possibilidade de repetição de indébito? Ou seja, quem cobrou indevidamente tem que devolver em dobro? As discussões são acaloradas. Há alguns posicionamentos, mas o que tem mais prevalecido se dá no sentido de se provar que esta mãe, representando aí o seu filho, agia de má fé, ela terá que ressarcir àquele que pagou esses alimentos. Mas não provando a má fé dela, o alimentante, portanto, não terá direito a buscar ressarcimento ou reparação de danos nesse particular. Fica a causa altruísta em prol de uma criança, do nascituro, que teve garantida a sua vida, a sua existência com apoio desse suposto pai. Mas ainda no contexto das pessoas legitimadas e responsáveis ao pagamento das obrigações alimentícias, nós dizíamos do trinômio que o juiz se louva para arbitrar, fixar os alimentos, que é a necessidade, possibilidade e, é claro, proporcionalidade. O juiz terá muito critério de analisar quem é que pode, qual, quanto e o que merece a parte, e só pesar uma proporção para que quem está buscando não receba além daquilo que necessita e quem está pagando não pague além do que pode. Esses são os caminhos, são os pressupostos, os pilares que o juiz utiliza para a fixação dos alimentos. Nós vamos observar que o novo Código de Processo Civil, 2015, criou um capítulo e lá num dos seus dispositivos, ele fala que as ações de alimentos ainda continuarão sendo tratados pela lei específica, que é a Lei 5.478/68, mas, no que for possível, e não contrariar os dispositivos dessa lei de alimentos, deve-se utilizar esse capítulo próprio das ações de família. Por exemplo, o foro competente para as ações de família é do incapaz ou do seu representante legal. Onde é que mora a criança que está buscando os alimentos? A criança ou adolescente? Onde é que mora a representante dele, que está cuidando, zelando dele? Se não tiver endereço do incapaz, mais a representante legal dele. Esse é o critério de competência definido aí no capítulo das ações de família. Outro aspecto muito importante que não se pode deixar de lado é que o valor da causa das ações de alimentos são 12 prestações de alimentos. É preciso fazer muita sintonia nisso. Hoje, com as alterações do Código de Processo Civil 2015, é possível o protesto do título exequível de alimentos. Não só o protesto dessa sentença condenatória de alimentos, como a inserção no serviço de proteção ao crédito desse devedor de alimentos, Serasa, SPC, CADIM, outros órgãos que cuidam dessa parte. Anteriormente, observávamos que o valor máximo para desconto, ou seja, o percentual máximo para desconto em folha de pagamentos, era até 30%. Isso se dava em sintonia com a lei que
que regulamenta os empréstimos consignados em folha, que falava de descontar na folha do servidor apenas até 30%. O novo Código de Processo Civil fala que esse desconto pode ir até 50%. Outro ponto do novo Código de Processo Civil que também mexeu, alterou nessa parte das ações de alimentos, direitos de alimentos, é a possibilidade de indexar ao salário mínimo os valores de cobrança da pensão ou do alimento. É uma discussão que salário mínimo não seria moeda. Daqui a pouco vamos indexar o ouro ao dólar, à libra esterlina, ao euro. Mas a legislação processual fala que os alimentos judicialmente serão fixados, poderão ser fixados em salário mínimo, para que exista a correção automática a cada mudança de salário mínimos. Mas nada impede que antes disso as partes possam pedir revisão, ações revisionais que se prestem a essa finalidade de corrigir. Aliás, nesse universo das ações correlatas de alimento, tem a revisional, de exoneração, de execução de oferta de alimentos. Uma ação curiosa correlata é de oferta de alimentos que está aí prevista na Lei 5.478/68, que é a Lei de Alimentos, que dá o direito à parte oferecer os seus alimentos, mostrando o seu ganho, o seu salário, para que o juiz arbitre e mande citar a parte que irá receber esses alimentos. Com isso, pode evitar uma prisão, mostrar a sua boa vontade em fazer acertos e cumprir a sua obrigação. Outro aspecto curioso dessas ações correlatas de alimentos diz respeito à exoneração de alimentos, que não é automática. Com a maioridade, com a emancipação, extinta da obrigação alimentícia. É verdade que está sim na legislação, mas nós sabemos que tem uma parte burocrática. Às vezes os alimentos estão sendo descontados em folhas, a empresa pagadora não tem nenhuma informação se já houve extinção, se esses débitos não devem mais ser discutidos ou descontados em folhas, e por isso mesmo é que se deve manejar essa ação de exoneração de alimentos para que extinga esse processo e comunique às empresas pagadoras dos alimentos que estão sendo descontados em folhas para que deixem de proceder. Há, curiosamente, alguns aspectos de pessoas que estão recebendo alimentos até os 24 anos, porque são universitários, e baseado na lei que regulamenta o imposto de renda, eles são dependentes e podem ser declarados como dependentes de seus pais. E, portanto, a educação é essa parte ainda de alimentos, nesse contexto do exercício do poder familiar, extensiva aos universitários. E também é extensiva aos filhos maiores incapazes. Analise os senhores que, em muitas circunstâncias, a menina de 16 anos, ou o rapaz de 16 anos, que tinha uma gorda pensão alimentícia, casou-se, já tem idade núbio, casou e com casamento extinta está a obrigação alimentícia. Porque houve a emancipação, com a emancipação que se dá com atos próprios de comércio, com economia própria, aprovação em concurso público, conclusão de curso superior, tudo isso gera emancipação que extingue a obrigação alimentícia. Noutra parte, nós vamos observar alguns aspectos curiosos desse universo dos alimentos, que são transação, compensação, renúncia, desistência. Afinal de contas, alguém pode renunciar ao direito de alimentos? De maneira alguma. Pode-se desistir provisoriamente, conforme está na Lei 5.478. Há possibilidade de desistir provisoriamente. Sei que quem tem que pagar não está com condições de agora, eu vou deixando por aí. Mas tem que ter cuidado, porque há prescrição sobre as prestações vencidas de alimentos que se dá em 2 anos. Venceu a prestação de alimentos que deveria ser paga hoje, a partir de agora conta-se o quê? 2 anos. É claro que a prescrição não conta contra o absolutamente incapaz.
não é contabilizada contra aquele que está sob exercício do poder familiar. O direito de alimentos não se prescreve, mas as prestações de alimentos se prescrevem à medida que elas vencem 2 anos é o prazo prescricional. A mãe não pode renunciar ao direito de alimento representando seu filho ou assistindo. O que nós temos que deixar muito claro nesse aspecto aqui é a desistência. Algumas vezes nós vamos analisar também essa questão de compensação de dívidas alimentícias com outras tantas. O que o STJ pontuou desse lado é que, em se tratando dos alimentos in natura, em parte, seria admissível essa compensação. Alimentos que parte deles são recebidos em mercadorias, em estalagens, em bens que não são objeto de comércio, pelas acomodações que recebeu na casa, no hotel. Por exceção, a regra não é admitir. A compensação institui que trabalha de dívidas líquidas, homogêneas, e os alimentos têm toda uma peculiaridade para garantir e assegurar a existência da pessoa. Do outro lado, nós vamos encontrar a execução de alimentos sempre muito polêmica. Nós vamos ter o rito da execução de alimentos, que poderá culminar com a prisão do devedor, que citado em 3 dias não pagou e nem justificou a impossibilidade de fazer. Prisão civil. A nossa Constituição Federal assegura. Já não temos mais a prisão civil do depositário infiel, porque o Brasil, no Pacto de São José da Costa Rica, é signatário e lá proíbe essa prisão civil do depositário infiel. Tem que buscar outros meios, mas a prisão do devedor de alimentos, de forma injustificável, não pagou o seu débito, ele ainda pode sofrer esta segregação. Mas nós sabemos que temos 2 princípios, o princípio da patrimonialidade e o princípio que rege que as execuções devem se dar de forma sempre menos gravosa ao devedor. Então, deveria-se adotar o rito de se estar executado em 3 dias para pagar ou oferecer bens à penhora. Esse sim, o rito que deveria ser adotado menos constrangedor. Às vezes a prisão do devedor de alimentos rompe definitivamente os vínculos dele com a mãe e com a criança. O pai que foi à prisão, sofreu aquela segregação, fica ressentido. E às vezes ele tinha patrimônio suficiente para que adotasse a execução pela porta da constrição patrimonial e não a segregação da sua pessoa. Então, há esse momento de se pensar, de se analisar nesse universo dessas ações correlatas de alimento para se evitar todos esses constrangimentos e alcançar o que se precisa para a criança, que é a prestação alimentícia. É claro que o não pagamento dessa dívida tem repercussões lá no Código Penal, no crime de abandono material e até abandono afetivo. Mas o que se busca não é trazer todo esse constrangimento e situação em desfavor daquele ou daquela que está obrigado a assumir e honrar essa prestação alimentícia. Mas terá algo que se possa assistir quem precisa dos alimentos e ter uma estrutura familiar que ainda possa continuar tendo a convivência saudável. A gente segue adiante com outras pontuações.